E aí, pessoal, tudo beleza? Chegamos à nossa 10ª aula do curso, o básico de economia para não ser um socialista. Nessa 10ª aula, vamos ver sobre os efeitos do controle de preços. Bom, chegamos num ponto crucial do nosso curso. Basicamente, vocês entendem agora, de uma forma razoavelmente detalhada, como funciona a lei de oferta e demanda. Mas, como eu disse, isso já dava para ter entendido lá naquela 5ª aula, onde nós introduzimos o assunto. E, de certa forma, eu acredito que todo mundo, no fundo, entende meio que intuitivamente como essa lei funciona. No dia a dia, todo mundo sabe como essas coisas funcionam, Todo mundo sabe que se você tentar vender uma mercadoria por um preço muito alto, as pessoas não vão comprar, as pessoas vão comprar no concorrente. Todo mundo sabe que quanto maior o preço, menos as pessoas vão querer comprar e vice-versa. Enfim, a grande dificuldade está em passar das premissas para as conclusões. E nessa aula nós vamos passar para as conclusões. Nós ficamos as últimas 4 aulas, que foram umas aulas até um pouco maçantes talvez, mas nós ficamos essas últimas 4 aulas estudando só as premissas e nessa aula finalmente nós vamos ver que conclusões nós podemos tirar da lei de oferta e demanda. Então, de certa forma, nós chegamos aqui no clímax das nossas últimas aulas, correto? Então, gente, antes que você se esqueça, já dê o like no vídeo, tá? Se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar. É só o que você precisa fazer para ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Basicamente, nós entendemos como os preços se formam numa economia de mercado. De onde vêm os preços? Por que um pacote de arroz custa R$30, eu acho, que é o que está custando agora? Depende da região em que você mora. Mas por que ele custa R$30? Por que ele não custa R$10? Ou por que ele não custa mais ainda? Por que ele não custa R$50? Bom, o pacote de arroz custa o que custa por causa da oferta, da lei de oferta e demanda. Claro que nós ainda não estamos considerando aqui os efeitos dos impostos, que nós vamos ver ainda mais adiante. Não estamos vendo ainda o efeito da inflação, apesar de que a inflação ela atinge todas as mercadorias de uma forma uniforme, correto? Ela não atinge uma mercadoria só, o efeito dela é sobre todas as mercadorias ao mesmo tempo. Então, aqui para o nosso caso, o efeito da inflação ele é neutro, ele não muda as regras do que nós vimos até agora. Então, de onde vem o preço? O vendedor ele vai lá, dá na telha dele que ele quer vender por X e por isso ele vende por X? Bom, ele até tem liberdade para vender por X se ele quiser, mas se X não for o preço de mercado, ele vai ser prejudicado de alguma forma. E é isso que nós vamos ver nessa aula. Vamos ver nós vamos ver aqui que não adianta você brigar com o preço de mercado. E da mesma forma que é inútil também para os vendedores tentar brigar contra o preço de mercado, também é inútil para o governo tentar interferir no preço de mercado. Aliás, não só é inútil, como pode ser prejudicial também. E eu espero que seja desnecessário dizer aqui que nós usamos o chocolate nas aulas anteriores só como exemplo, tá bom? Essas regras elas valem para qualquer mercadoria. Vale para o chocolate, para o arroz, para o feijão, para o computador, para o parafuso, para matérias-primas, que nem madeira, para o ouro, para automóveis, até para ativos, para papéis, bens financeiros, ações de empresas negociadas na bolsa, para tudo, tudo que pode ser comprado e vendido. Tudo o que pode ser comprado e vendido é mercadoria, e toda a mercadoria tem o seu preço definido pela lei de oferta e demanda. Então, gente, não sejamos obtusos que nem foi o Mário Bunge. Mário Bunge foi um filósofo da ciência argentino
que é um cara que ele não é todo de se jogar fora, ele faz umas críticas bem interessantes contra o pós-modernismo, mas em termos de economia ele tem uma visão ali de esquerda, né, uma visão um pouco estreita, na minha opinião, né? Ele chegou a dizer essa frase aí, ó: por isso é que meus artigos em sociologia matemática não tratam de livre escolha entre 30 sabores de sorvete, mas tratam de estrutura social, coesão social e marginalidade social. Bom, sociologia matemática é o nome dessa pseudociência que ele tentou inventar para substituir a economia, mas que não fez muito sucesso nem nos meios de esquerda, só para você entender o que ele está falando ali. E esse lance do sorvete, eu não tenho como afirmar com certeza, mas eu tenho quase certeza que foi uma tentativa de alfinetar o Greg Mankiw, né? O livro de introdução à economia do Mankiw, que é o que nós usamos de base aqui para o nosso curso, né? E um dos livros mais utilizados, né? Um dos livros de economia mais utilizados no mundo. Nos livros dele, o Mankiw explica toda essa parte de oferta e demanda usando o sorvete, né? Sorvete de casquinha como exemplo. Nós usamos o chocolate, mas o Mankiw usa o sorvete de casquinha. Então, eu tenho quase certeza que o Mário Bunge estava tentando alfinetar o Mankiw e, consequentemente, a economia ortodoxa como um todo, né? Nessa frase dele aqui. Né? Na visão dele, a economia que é uma pseudociência que só existe para defender a ideologia liberal. Né? É o que os socialistas tendem a pensar mesmo, porque a economia refuta as ideias socialistas por A mais B, como nós estamos provando aqui nesse curso. E como o próprio Mário Bunge parece ter percebido também. Mas vejam a obtusidade do sujeito. Sorvete de casquinha é só um exemplo. Né? Nós usamos o chocolate como exemplo, mas é óbvio que é só um exemplo. A lei de oferta e demanda vale para qualquer mercadoria. Né? Então o cara ele parece o Chaves aqui, né? Quando o professor Girafales pergunta lá para o Chaves se ele tem tantas laranjas, ele chupa tantas, com quantas ele fica. Aí o Chaves responde que ele sabe a resposta, mas com maçãs, com laranjas ele não sabe. Então é uma burrice assim, desse nível, certo? Ah, mas tudo isso daí é muito teórico, você pode alegar, né? Parece lógico, parece razoável, mas na prática, será que é assim mesmo que funciona? Né? Onde estão as evidências empíricas? Bom, evidências empíricas em ciências sociais, gente, é um pouco complicado, porque você criar um ambiente controlado em ciências sociais não é algo tão fácil quanto nas ciências da natureza. Se é que nas ciências da natureza é fácil, né? Mas nas ciências sociais é mais difícil ainda. E os resultados não têm a mesma exatidão, né? A mesma confiabilidade. Mas a economia conta, sim, com as suas ferramentas próprias para analisar evidências empíricas. A economia ela faz muito uso da estatística. Inclusive, os economistas usam ferramentas estatísticas que o pessoal formado em outras ciências eles nem sabem que existem. O pessoal de outras áreas, quando eles descobrem como que os economistas usam estatística, eles ficam assim de cara, porque é um negócio muito outro nível mesmo. Quem sabe até a gente faz um outro curso aí à parte também, né, dando uma introdução aí sobre estatística, eu acho que seria até interessante, né, mas enfim, uma coisa a se pensar aí também. Né? Mas enfim, os economistas eles estão acumulando dados, né, sobre esses assuntos desde que a economia surgiu, né, isso lá no século XVIII. Então, não faltam dados empíricos, isso vocês podem ter certeza. Mas só para dar um exemplo, né, só para dar uma palhinha aqui, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico que mostra o preço do petróleo nos últimos 50 anos. Observa ali no gráfico, ó. Você vê aqui, né, o preço do petróleo, o preço internacional do petróleo aqui, né, em dólar, corrigido pela inflação também, né? É evidente que teve muitos altos e baixos aqui ao longo dessas décadas, e cada alta e cada baixa que você observa aqui nesse gráfico, ele coincide com algum evento que impactou diretamente na oferta ou na demanda do petróleo, e consequentemente no preço também. O gráfico, ó, nós vamos começar a olhar aqui a partir de 1960, que foi quando foi fundada a OPEC, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que na prática, como nós sabemos, né, é um cartel formado por vários países ali do Oriente Médio,
além da Venezuela também, só que eu acho que a Venezuela entrou depois, se não me falha a memória, mas aqui originalmente, se eu não me engano, eram só países do Oriente Médio, que eles combinam, né, para tentar controlar os preços de petróleo no mundo. E ao longo dos anos 70, o petróleo nesses países começa a ser estatizado. Então vocês observam aqui que o preço começa a subir. E em 1973 começa o embargo contra os Estados Unidos e outros países do Ocidente, por conta do apoio que eles estavam dando a Israel na guerra de Yom Kippur. Lembrando que os países árabes estão entre os maiores produtores de petróleo do mundo, né? Então, por conta desse embargo, o preço explodiu, como vocês podem ver aqui no gráfico. Ah, mas o que isso tem a ver com oferta e demanda? Ora, o embargo quer dizer que esses países pararam de mandar petróleo para o Ocidente, né? Diminuíram a oferta drasticamente, então diminuindo a oferta, com a demanda permanecendo a mesma, o preço aumenta. E o próximo pico é aqui em 1979, que é o ano da Revolução Iraniana. Até 79, o Irã era governado pelo regime do Shah, que era favorável ao Ocidente. Mas com a Revolução chega ao poder o regime dos Ayatollahs, que eram hostis ao Ocidente. Além da Revolução, também teve a guerra Irã-Iraque, que é mais ou menos essa mesma época, e isso diminuiu severamente a produção de petróleo no mundo, que começou a se normalizar depois, né, em 1980, mas, resumindo, né, foi mais um choque causado por uma diminuição brusca da oferta também. Nos anos 80, nós começamos a ter uma produção maior de petróleo por países que não eram da OPEC, né, principalmente México, Nigéria e os próprios Estados Unidos. E também, na década de 80, teve uma descoberta de grandes reservas de petróleo no Mar do Norte. Então, o preço começa a cair, né? A oferta vai se normalizando, a OPEC vai perdendo influência e o preço, então, começa a cair. E essa queda ela vai se mantendo até meados dos anos 90 e se intensifica, né, com as várias crises que acontecem nos anos 90, né, crise asiática, crise da Rússia, entre outras. E no final dos anos 80, né, até ali o começo dos anos 2000, o preço vai caindo. Aí, durante os anos 2000, nós temos o crescimento vertiginoso da economia da China e da Índia. E, consequentemente, a demanda por petróleo aumenta aceleradamente. Aumenta a demanda, né? A oferta não conseguindo acompanhar, então o preço começa a subir, né? Gente comprando carro, né, na China, na Índia, pessoal subindo de classe social, ganhando poder aquisitivo, o pessoal começa a comprar carro e automaticamente aumenta a demanda por petróleo, então o preço começa a subir. Aí tem a crise de 2008, né, que provoca um choque de demanda aqui nesse caso, né? Por conta da crise, né, o consumo de petróleo tem uma freada brusca, desculpa. E com essa queda da demanda, né, você vê aqui no gráfico, então o preço acaba caindo também. Depois, é claro, aos poucos a economia foi se recuperando, a demanda volta a subir e com ela os preços também. Bom, se isso tudo é uma coincidência ou não, né, uma série incrível de coincidências, nós teríamos que estudar um pouco mais de algumas coisas de estatística aqui para saber, né, que nós não vamos ver agora. Mas pelo menos já dá para você ter uma noção de que nós temos alguns indícios, né, de que a realidade, no mínimo, ela não parece desmentir a teoria, né? Se é uma coincidência ou não, não sei, mas pelo menos a realidade não desmente a teoria, né? A gente está observando aqui nesse caso. Mas tem mais coisa ainda. Nós temos experiências de laboratório também que confirmam a lei de oferta e demanda. Sim, gente, isso existe, né? Existe a economia experimental, que é um ramo relativamente novo das ciências econômicas. Na verdade, não é tão novo assim, mas ele começou a cair no gosto dos estudiosos mais recentemente. Inclusive, na nossa aula especial em que eu falei sobre teoria dos jogos, eu falo ali rapidamente sobre a economia experimental um pouco naquela aula também. Se você não assistiu ainda, assiste lá porque é fundamental, tá, gente? Um dos pioneiros nesse ramo, né, da economia experimental foi Vernon Smith, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 2002. Ele, a princípio, ele não acreditava na lei de oferta e demanda. Ele achava que isso tudo era conversa, né, que
que era uma coisa lógica, mas que na prática o ser humano não se comporta desse jeito. E aí, inspirado em alguns modelos de experiência que já eram muito comuns na psicologia, ele resolveu conduzir um experimento, né, com pessoas reais para colocar a lei de oferta e demanda à prova. Ele pegou um grupo de estudantes, né, voluntários, e para um grupo de estudantes ele distribuiu alguns cartões contendo um valor. Esse valor definia o preço máximo que eles estavam dispostos a pagar por um bem, né, um bem imaginário aqui, né? E para outro grupo, ele deu outros cartões, né, que continham um valor que representava o custo de produção desse bem, ou seja, o valor mínimo que um produtor teria que cobrar por aquele bem. Então, o grupo que recebeu o valor máximo a pagar, ele representava os demandantes. E o grupo que tinha o cartão com o valor mínimo a vender representava os ofertantes. Aí ele pegou esse pessoal, né, colocou numa sala e falou, bom, agora vocês negociem aí, né? Mas com a seguinte regra, se você é um vendedor e o preço que você consegue vender é acima daquele preço mínimo que está no seu cartão, né, ou seja, do seu custo, você receberia aquele valor em dinheiro de verdade. E os compradores, se eles conseguissem comprar por um valor abaixo do que estava no cartão deles, eles também receberiam essa diferença em dinheiro de verdade ao final do experimento. Por exemplo, vamos supor que o comprador que recebeu ali aquele cartãozinho com valor de R$3 e o vendedor que recebeu o cartãozinho de R$2, eles conseguem entrar num acordo e fechar um negócio a R$2,50. Isso quer dizer que o comprador conseguiu pagar 50 centavos mais barato do que ele estava disposto a pagar. Então, ele economizou 50 centavos. Então, ao final do experimento, ele receberia 50 centavos em dinheiro de verdade. E o vendedor, né, o custo dele era 2, que foi informado no cartão que ele recebeu. Se ele conseguiu vender a 2,50, isso significa que ele teve um lucro de 50 centavos. Então, ao final do experimento, ele também iria receber 50 centavos em dinheiro de verdade. Então, não era só uma brincadeira, porque os voluntários tinham ali um incentivo para ganhar o dinheiro de verdade. Então, não dá para dizer que era uma simples simulação. Era um mercado de fato, porque se está envolvendo dinheiro de verdade, então é um mercado de verdade, né? Então, foi um mercado ali criado em ambiente controlado, né? Porque envolvia dinheiro de verdade. E como Smith sabia os valores que ele tinha colocado nos cartões, ele conseguiu prever perfeitamente qual seria a curva de oferta, qual seria a curva de demanda e qual seria o preço e a quantidade de equilíbrio, né? E os resultados dessa experiência foram esses daí, como vocês podem ver ali, né, muito próximos do que o modelo previa. Aqui do lado esquerdo nós temos o modelo de oferta e demanda previsto, né, por ele. Ele previa um preço de 2 e uma quantidade de equilíbrio entre 5 e 6. E aqui do lado, né, do lado direito, nós vemos os preços e as quantidades negociadas, que logo de cara, né, já se aproximou rapidamente do preço de R$2 e também rapidamente chegou na quantidade de 5 ou 6, que era a quantidade prevista. Conclusão, as experiências mostraram que a teoria estava certa. Então, dando continuidade à nossa aula, gente, nós vimos então como se formam os preços numa economia de mercado, né? Isso nós já vimos bastante aqui. Vimos que uma das coisas que diferenciam capitalismo de socialismo é que nesse último o governo controla preços e no primeiro o governo não controla preços. Os preços se formam pela lei de oferta e demanda, da forma como nós estudamos. Mas o que acontece quando o governo tenta controlar preços? Até porque também, volta e meia, o governo também tenta controlar preços, mesmo em países capitalistas. Que nem agora, recentemente no Brasil, né, os caminhoneiros estavam brigando aí para tabelar o preço do frete, né? Ou seja, eles queriam que o governo estabelecesse um preço mínimo para o serviço de frete, né? Todos os caminhoneiros seriam proibidos de cobrar um preço mais barato que aquele, né? Qual seria o resultado disso? Bom, existem basicamente duas formas como o governo geralmente interfere na formação de preços.
Porque numa economia capitalista, raramente o governo dita exatamente o preço que uma mercadoria deve ter. Embora isso aconteça também, e nós vamos ver qual é o efeito disso, mas geralmente o governo interfere de duas maneiras. Uma é estabelecendo um preço mínimo, que é quando os vendedores ou prestadores de serviço são proibidos de cobrar um preço abaixo daquele estabelecido, ou então estabelecendo um preço máximo, que é quando os ofertantes são proibidos de cobrar um preço maior do que o estabelecido. Cada um deles é estabelecido para atender interesses particulares diferentes, como você já pode maliciar aí, né? Quando o governo ele estabelece um preço mínimo, ele está tentando agradar os ofertantes, né? Geralmente esses ofertantes conseguem formar um lobby, né, com força suficiente para convencer o governo a favorecer o interesse deles e elevar o preço, né? Como nós vimos na lei de oferta, os ofertantes eles gostam de preços altos, né? E quando o governo estabelece um preço máximo, ele está tentando agradar os consumidores. Mas só que raramente os consumidores conseguem formar um lobby, né? Geralmente o preço máximo acontece assim, quando você tem inflação descontrolada, né? Aí o governo ele quer fazer de conta que está tentando resolver o problema, aí ele tenta proibir os ofertantes de aumentar o preço, né? E coloca um preço máximo. Sobre o que causa a inflação e qual seria o jeito certo de resolver isso, nós vamos ver quando nós chegarmos na parte de macroeconomia. Por enquanto, tudo o que nós estamos vendo aqui, né, desde o começo do curso, ainda está dentro de microeconomia, tá, gente? Mas, independente de qual seja a justificativa, a interferência do governo nos preços vai ter sempre efeitos muito parecidos, que nós vamos ver aqui. O efeito dos dois é basicamente o mesmo, na verdade, né? Mas nós vamos ver aqui cada um deles, começando pelo preço mínimo. É simples, gente, olha ali no gráfico. No nosso modelo de oferta e demanda, né, vamos imaginar que o nosso exemplo aqui seja o preço do frete, né, cobrado pelos caminhoneiros. Nós temos aqui a oferta de frete, né, que representa a disposição dos caminhoneiros em ofertar o serviço de frete para cada preço possível, e do outro lado temos a curva de demanda por fretes, que representa a disposição dos contratantes, né, das pessoas que contratam os serviços de transporte rodoviário, né, ou seja, quem demanda o serviço de frete. O quanto eles estão dispostos a contratar esse serviço ali para cada preço possível. O preço de equilíbrio está ali, né, onde as duas curvas se encontram, né, como nós vimos lá na nossa aula, né, sobre preço de equilíbrio. Mas o que acontece então quando o governo fixa um preço mínimo abaixo do preço de mercado, como visto ali no gráfico? Não acontece nada. Simplesmente não acontece nada. Por quê? Porque os caminhoneiros já estão cobrando um preço acima do preço mínimo. Então, né, ele está sendo ali desnecessário, ele é completamente inútil nesse caso. Né? O governo está colocando um preço mínimo, né, dizendo que todo mundo é obrigado a cobrar acima desse preço mínimo, mas todo mundo já está cobrando acima desse preço mínimo. Né? Então, um preço mínimo abaixo do preço de mercado, simplesmente ele é inútil. Né? Ele não atrapalha em nada, mas também não ajuda em nada. Tem efeito nulo. Mas e se o governo coloca um preço mínimo acima do preço de mercado? Aí os caminhoneiros, teoricamente, deveriam ficar felizes, certo? O governo está fazendo exatamente aquilo que eles queriam que o governo fizesse. Mas eles não vão ficar felizes não, gente. Isso não vai dar certo. Nós vamos ver ali, acompanha aqui no gráfico. Vamos lembrar que a quantidade demandada, ela responde ao preço. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Né? Então, qual será a quantidade demandada num dado preço? É aquela que corresponde ao ponto onde o preço toca na curva de demanda. Então, repare. Você segue aqui a linha do preço. Ó. A linha toca a curva aqui nesse ponto. Então, daqui a gente segue para baixo, né, para ver a quantidade demandada. A quantidade negociada vai ser uma quantidade menor do que seria se o preço de mercado fosse mantido. Reparem, né, ó, que o preço de mercado corresponde a uma quantidade maior negociada. Então, o que acontece quando o preço mínimo está acima do preço de mercado? A quantidade negociada diminui, ou seja, no nosso caso que a gente está usando de exemplo, diminui a contratação de serviços de frete, ou seja, menos serviços para os caminhoneiros. Né? Os contratantes dos caminhoneiros, que no nosso caso são os demandantes, eles respondem ao preço, aumenta o preço, diminui a quantidade demandada.
Então, se aumenta o preço, os contratantes começam a demandar menos serviços, né? Então, uma quantidade menor de serviços é contratada. Conclusão, alguns caminhoneiros não vão ter serviço ou vão ter menos serviços, né? E que você vai me perguntar assim, mas esse gráfico aí está errado, né? Essa diferença, né? Essa escassez aqui está muito grande. A escassez que iria causar não é só a diferença entre o preço de equilíbrio e a nova quantidade demandada aqui. Não, é pior do que isso ainda, gente, porque um preço artificialmente mais alto, além de diminuir a demanda, ele aumenta a oferta também. Então, esse preço mais alto, ele vai estimular ainda mais caminhoneiros a entrar no mercado. Porque você lembra que os ofertantes eles são atraídos por um preço mais alto. Então, com esse preço aumentado artificialmente pelo governo, isso vai estimular ainda mais caminhoneiros a entrar no mercado e esses caminhoneiros também não vão conseguir encontrar serviço. Eles vão ser enganados por um preço que não condiz com a realidade. Né? Vão ser atraídos pelo valor do frete mais alto, vão pensar, poxa, se eu virar caminhoneiro eu vou ganhar X, porque ele vai calcular em cima do preço que está sendo praticado, correto? Então, se o preço está mais alto, isso atrai mais gente. Mas a hora que ele for tentar a sorte, né, de fato, ele não vai encontrar serviço. Claro, alguns caminhoneiros têm mais facilidade em conseguir serviço do que outros, né? Os que conseguirem vão poder se beneficiar talvez de um frete mais caro, mas os que não conseguirem vão ficar desempregados, né? Mas eu imagino que o serviço de frete, né, é uma coisa mais ou menos uniforme, né? Eu não sei se existe muita diferença entre um bom caminhoneiro e um caminhoneiro mais ou menos, né? Eu imagino que sejam todos mais ou menos o mesmo nível de qualidade. Então, eu suponho também que o mais provável é que todos sofram com uma redução de serviços contratados. Tá, e quando o governo estabelece um preço máximo? Aí é o contrário, né? Quando ele estabelece um preço máximo acima do preço de mercado, o efeito também é nulo, porque ele está proibindo as pessoas de venderem acima daquele preço, né? Mas já não tem ninguém tentando vender acima daquele preço. Então, o efeito nesse caso é nulo. Agora, quando o preço máximo é abaixo do preço de mercado, aí dá problema. Como vocês podem ver ali no gráfico, a quantidade efetivamente negociada, ela também diminui. Por quê? Porque os ofertantes reagem ao preço. Se o preço da mercadoria for jogado muito para baixo, vai ficar inviável ou vai deixar de ser interessante para muitos produtores, né, produzirem aquilo. Vocês lembram lá da lei de oferta, certo? Que sobe mais aquilo, vai atraindo gente para aquele mercado, né? Vocês se lembram disso? Né? Mais ofertantes vão entrando no mercado, aquela atividade vai se tornando mais viável e mais lucrativa para mais gente, né? Então aumenta a oferta. Por outro lado, se o preço é jogado para baixo, aquilo deixa de ser lucrativo para muita gente, né, que não consegue ter lucro com aquilo, então elas vão deixar de fazer aquela atividade, entendeu? Porque ninguém trabalha de graça. Né? E com produtores saindo do mercado, a quantidade ofertada diminui. Ou então, eles vão partir para um mercado mais lucrativo. Vocês lembram lá da nossa aula sobre a lei da oferta, né? Nós comparamos, né, lá naquela aula o lucro de produzir chocolate e o lucro de produzir queijo. Vocês estão lembrados, certo? Então, se o governo joga o preço do chocolate, por exemplo, para baixo, então para muita gente vai passar a ser mais lucrativo produzir queijo, então eles vão deixar de produzir chocolate, vão passar a produzir queijo, que é o que passou a ser mais lucrativo. Então, a quantidade ofertada de chocolate vai diminuir. E não se esqueçam que esse preço mais baixo, ele reduz a oferta e também ele aumenta a demanda. Então, esse aumento da demanda vai atrair ainda mais compradores, né, que não vão conseguir encontrar o produto também, né, porque vai estar em falta. Diminuir a oferta, né? Por isso que o tamanho da escassez é esse tamanho todo aqui, é essa área toda aqui. Então, conclusão que nós podemos tirar. Ou o controle de preços não tem efeito nenhum, não causa nenhuma melhora para ninguém,
ou ele tem um efeito muito indesejado, que é o de diminuir a quantidade de mercadorias que efetivamente são compradas e vendidas. Isso serve, claro, para mercadorias ou para serviços também, no caso dos caminhoneiros que a gente mencionou. E isso é óbvio, gente, vale para qualquer mercadoria também, tá? Vale para o chocolate, vale para sorvete de casquinha, vale para serviços, vale para tudo, né? Tudo que pode ser comprado e vendido. Tudo o que pode ser comprado e vendido está sujeito à lei de oferta e demanda. Então é só vocês lembrarem lá do Chaves, né? A mesma continha que serve para você somar, subtrair laranja, serve para maçã também. As regras da matemática são sempre as mesmas e aqui no caso da economia também, né? Tanto faz a mercadoria que você está tratando. Inclusive isso também vale para mão de obra, tá bom? Também vale para mão de obra e para salários. Mas isso nós vamos ver na próxima aula ou nas próximas aulas, não tenho certeza ainda. Mas por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na próxima.